Todos nós já ouvimos o ditado que diz: o amor vence tudo. Mas e se a pessoa que você ama e confia for alguém sobre quem você sempre esteve errado? O casamento é o vínculo mais puro entre duas pessoas. Marido e a esposa protegem um ao outro de todos os tipos de problemas, ao invés de serem a causa deles. Mas Rebecca Logan faz parte de um casamento que vai surpreendê-lo quando você descobrir o porquê disso. Depois de 7 anos de casamento com a mesma pessoa, ela descobre algumas surpresas muito desagradáveis. A vida tem muitas revelações reservadas para Rebecca, e enquanto algumas delas serão devastadoras, algumas delas serão fascinantes. Rebecca Logan é uma mulher trabalhadora que terminou sua pós-graduação ao mesmo tempo em que teve uma bebê recém-nascida. E quando terminou os estudos, teve a oportunidade de iniciar sua carreira dos sonhos. Depois de trilhar seu caminho através da escola de enfermagem, Rebecca estava casada há 7 anos e tinha uma filha de 3 anos. A família morava em um lugar que Rebecca sempre sonhou. A casa ficava em um adorável condomínio fechado, que ficava a apenas 6 quilômetros de Jacksonville Beach, na Flórida. Eu poderia atravessar uma estrada ao voltar do trabalho e dormir na praia. Meu Jeep sempre tinha areia e conchas, disse Rebecca, que sempre foi uma pessoa de ir à praia. O que parecia ser uma vida perfeita, logo iria se despedaçar e se transformaria em um pesadelo. Rebecca sentiu como se estivesse alcançando seus sonhos ao conseguir um emprego como enfermeira pediátrica, além de um marido e uma filha amorosos e um lar agradável. Mas tudo iria desabar muito em breve. Rebecca sempre pensou que havia encontrado o amor de sua vida, e seu amor era um tipo de vínculo eterno entre os dois. Mas numa tarde de segunda-feira, tudo iria mudar, e claramente Rebecca não estava preparada para nada disso. Rebecca, seu marido e sua filhinha comemoravam a noite de sexta-feira em grande estilo, porque era o aniversário de sua princesinha. A linda menininha havia completado 3 anos, e o tema da festa era o luau, uma tradicional festa havaiana. A filha recebeu muitos presentes nessa ocasião, mas o que aconteceu em seguida era impensável. Apenas 2 dias após a festa de aniversário, quando Rebecca chegou em casa do trabalho, ela ficou entorpecida quando viu a cena do lado de fora de sua própria casa. Todos os presentes recebidos na sexta-feira foram amontoados em uma lixeira. Não apenas isso, mas cada coisinha que pertencia a Rebecca foi jogada no quintal, como se tudo fosse lixo. Quando Rebecca tentou entrar na casa, percebeu que as fechaduras da casa haviam sido trocadas. Eu não tinha permissão para voltar em nossa casa, disse Rebecca, que não conseguia entender nada do que estava acontecendo. Ela estava procurando por seu marido na esperança de um pouco de apoio e calma. Quando Rebecca perguntou o motivo do despejo da sua própria casa, ela descobriu que eles estavam 3 meses atrasados no aluguel. Ela não conseguia entender isso, porque era uma pessoa muito responsável e sempre dava dinheiro para o aluguel em dia para o seu marido. Rebecca sempre entregava todo o seu dinheiro, vindo do seu próprio trabalho ao marido para as despesas da vida de casal. Então, para onde foi todo o dinheiro do aluguel? Quando ela decidiu confrontar o marido pelo motivo da falta de pagamento do aluguel, ele ficou calado e não deu nenhuma única palavra como resposta às perguntas de Rebecca. Rebecca se sentiu sem esperança. Ela não conseguia entender o que estava acontecendo e nem sabia o que fazer em seguida e com quem falar. Ela disse, era como se eu tivesse sido esfaqueada várias vezes e eu estava me curando muito devagar para parar o sangramento. Rebecca decidiu resolver o assunto com as próprias mãos quando seu marido disse algo suspeito. Seu marido tinha hábitos de sono erráticos há muito tempo e ela achava que era devido a algum estresse relacionado ao trabalho. Ele até já havia perdido peso recentemente e estava sempre correndo aqui ou ali de um trabalho para outro e nunca quis levar sua esposa e filho junto com ele. Quando Rebecca começou a pensar profundamente, ela notou uma coisa que era particularmente estranha. Seu marido nunca estacionava o carro na garagem. Ele sempre estacionava nas vagas de estacionamento para hóspedes disponíveis em seu bairro. Ela sabia o que tinha que fazer em seguida. Ela precisava revistar o carro para descobrir o que estava acontecendo. Quando Rebecca revistou o carro do marido, ela encontrou latas vazias e frascos de comprimidos espalhados pelo carro. Mas havia algo ainda maior, que seria o pesadelo de Rebecca. E esse foi apenas o começo da destruição de sua vida. Eu fiz algumas buscas e encontrei frascos de comprimidos vazios e muitas latas de cerveja vazias dentro do seu carro, disse Rebecca.
A esposa descobriu que o marido estava escondendo dela seu problema de abuso de substâncias. E tudo isso ele escondia no mesmo carro no qual ele levou seu próprio filho para a escola. As pílulas não eram a única coisa horrível que Rebeca iria encontrar. Ela decidiu procurar mais no carro do qual ela sempre foi mantida longe. Ela procurou debaixo dos bancos e no porta-malas do carro. Assim que ela abriu o porta-malas, ela ficou surpresa com o que viu na frente de seus olhos. O porta-malas estava cheio de cartas datadas com várias datas diferentes, todas endereçadas a Rebeca. Seu próprio marido estava escondendo as cartas dela. Essas cartas eram de agências de cobrança, além de várias contas, cartões de aniversário e muitas outras coisas. Mas por que ele fez isso? Por que ele estava guardando tantos segredos de sua própria família? Confusa, magoada e irritada foram minhas únicas emoções nos próximos dias. Eu estava ficando sem esperança e não conseguia comer ou dormir. Eu me sentia tão estúpida por não ver os sinais. Eu estava tão ocupada criando uma filha e construindo minha carreira no trabalho. Eu era casada com um viciado em drogas, contou Rebeca. Mas isso era só o começo da lista. O vício, os roubos, as mentiras, como se tudo isso não bastasse, havia algo ainda mais doloroso que viria a seguir na vida de Rebeca e de sua filhinha. A imagem logo iria se revelar. O homem com quem Rebeca se casou, de repente seria como alguém que ela nunca conhecera. Com lágrimas nos olhos, Rebeca disse: ele estava mentindo para mim há anos. E meu crédito, infelizmente, foi arruinado por causa disso. Eu não tinha ideia de como era fácil abrir cartões de crédito e fazer empréstimos pessoais em nome do seu cônjuge. Eu pensei que ele tinha ficado em dia com as minhas contas, mas não tinha ideia de que ele estava secretamente escondendo coisas de mim ao longo de todo o nosso casamento de 7 anos. E em uma investigação mais aprofundada, Rebeca descobriu que ele não apenas mentiu sobre o dinheiro, mas sobre todo o seu caráter. Ele mentiu sobre ter estado no Corpo de Fuzileiros Navais. Ele mentiu sobre sua educação e seu trabalho. Eu estava vivendo nada além de mentiras por quase uma década da minha vida. Eu me senti uma tola, que foi enganada durante toda a vida de casada. Eu nunca soube quem meu marido realmente era. Ele estava tirando vantagem indevida do meu amor por ele e estava usando o meu dinheiro para suas próprias necessidades pessoais. Mas a coisa mais dolorosa ainda estava para acontecer. O marido de Rebeca havia sido casado com outra mulher. E não apenas isso, ele ainda tinha outra filha, e Rebeca não sabia disso. Ela disse: pensei comigo mesma, como a vida pode ser tão cruel? Como eu posso ser tão burra? Quando Rebeca confrontou seu marido fraudador, ele abandonou ela e sua filha sem dar nenhum esclarecimento ou resposta sobre nada. Rebeca e sua filha ficaram sozinhas no meio de uma crise. Mas a vida tinha uma mudança muito grande e drástica reservada para elas. Depois que Rebeca percebeu que ela e sua filha estavam sozinhas agora, ela ficou mais forte e determinada do que antes e voltou a olhar para si mesma. Ela alugou um quarto de hotel e imediatamente foi ao supermercado comprar roupas e artigos de higiene que as ajudariam a se sustentar por alguns dias, até que ela pudesse descobrir outra solução. Rebeca estava magoada, mas ela estava se esforçando para esconder tudo dentro dela e ser feliz. E ela disse: minha filha e eu tentamos aproveitar ao máximo nossas férias forçadas, como eu a chamava. Enquanto eu chorava pelas coisas que tínhamos perdido, me perguntando como no mundo eu iria resolver essa bagunça, minha querida menininha perdeu tudo e não tínhamos apoio de ninguém. Depois de muito pensar, Rebeca decidiu que a única situação viável na época seria voltar para a casa de seus pais. Eu estava com o coração partido, porque aos 32 anos teria que voltar e morar em meu quarto de infância, junto com minha filha, disse Rebeca. Deixei a praia e voltei para o meu velho e miserável Tennessee. Para piorar as coisas, estava nevando quando voltamos. Era março e nevava no Tennessee. Como essa nevasca, toda a situação poderia ficar pior. Mas esse era o único lugar que ela poderia ir, visto o tipo de situação em que se encontrava. À noite, Rebeca chorava silenciosamente, sentindo falta da vida que havia construído para si mesma com tanto esforço e carinho. E ela sentia falta de parte do seu coração com a qual ela amava seu ex-marido. Mas as coisas iam ficar melhores muito em breve. Depois de chorar por dias e se culpar, Rebeca finalmente decidiu seguir em frente e ver as coisas de uma forma positiva. Ela se recompôs e começou a trabalhar extensivamente para pagar as dívidas que seu marido fraudador havia deixado em seu nome. E Rebeca estava feliz que sua filha estava passando um tempo de qualidade com seus avós.
Ela mesma se sentiu um pouco solitária e pensou em reencontrar velhos amigos na cidade. E essa sua decisão mudará sua vida para sempre. Rebeca lembra: eu precisava desesperadamente encontrar alguns amigos. Eu finalmente mandei uma mensagem para um velho amigo do ensino médio. Eu, brincando, perguntei se ele conhecia algum pai solteiro bonitão. E isso nem foi relevante em nossa conversa, apenas um pensamento aleatório que surgiu na minha cabeça. E para minha surpresa, ele disse sim, e imediatamente me deu um nome. Depois que Rebeca foi traída tão impiedosamente por seu ex-marido, ela não tinha certeza se estava aberta para namorar outro cara tão cedo. Ela decidiu procurar um homem cujo nome era Steven no Facebook e disse: meu cérebro de detetive do Facebook começou a funcionar. Esse pai solteiro tinha uma filha que parecia ter a mesma idade que a minha. Rebeca mostrou à sua mãe as fotos de Steven e, de repente, sua mãe gritou de emoção: eu conheço aquela garotinha! Quando ela viu as fotos da filha de Steven, descobriu-se que a cabeleireira da mãe de Rebeca era irmã da ex-esposa de Steven, e ela tinha fotos da garotinha em seu salão. Depois de tanta coincidência, a mãe de Rebeca insistiu que ela deveria conhecer Steven. E Rebeca concordou com isso depois de muito convencimento, porque em algum lugar no fundo, ela sentiu que talvez essa coincidência fosse um sinal de que algo mágico aconteceria em sua vida. Rebeca já havia procurado por Steven no Facebook, então decidiu enviar uma mensagem na mesma plataforma. E para surpresa de Rebeca, Steven respondeu imediatamente. Daquele dia em diante, os dois conversaram por mensagens e ligações e depois de algum tempo decidiram se encontrar. Apesar de Rebeca ter 32 anos, mãe de uma filha e ter se casado uma vez, ela se sentiu nervosa. Dessa vez parecia muito diferente, pois ela iria conhecer alguém novo depois de tanto tempo e depois de passar por uma fase tão difícil que ela não conseguia conter seu nervosismo. Depois de passar a noite inteira imaginando como seria conhecer Steven, esse dia finalmente chegou. E os dois pais solteiros se conheceram. E a experiência de Rebeca foi: eu fiquei com o maior sorriso durante todo o dia e fiquei apaixonada. Não conseguia parar de pensar nele. Mas Rebeca não queria se manter sob uma luz falsa de esperança de se ver feliz novamente depois do seu histórico tão triste. Afinal, eu era apenas uma mercadoria danificada com o meu crédito terrível e toda a bagagem que eu tinha. Certamente esse cara simplesmente seguiria em frente e não havia razão para criar minhas esperanças, ela disse. Mesmo que Rebeca fosse cética sobre Steven, Deus tinha outros planos para os dois. Steven estava tão apaixonado por Rebeca quanto ela por ele. Os dias se passaram e os dois secretamente se amavam. Mas Rebeca estava com medo de dizer qualquer coisa, porque ela não queria que Steven fugisse da sua vida. Desde que Rebeca foi traída uma vez, ela estava achando muito difícil confiar em Steven. E para tirá-la da experiência traumática que ela havia enfrentado, Steven fez tudo o que podia. Ele mostrou a ela seus extratos bancários, contas de cartões de crédito em dia, pagamentos de hipoteca e tudo o que era necessário para ajudar Rebeca a recuperar a confiança. Steven colocou toda a sua energia e afeição em deixar Rebeca sair daquela experiência traumatizante e se apaixonar por ele livremente. Ela estava feliz por tê-lo e disse: eu estava lentamente o deixando entrar no meu coração e ele estava me ajudando a me reconstruir, peça por peça. Eu certamente não precisava ser salvo por ninguém, mas ele apareceu e me salvou. Rebeca e Steven passaram tanto tempo juntos quanto puderam, e logo os dois se tornaram inseparáveis. Não apenas os dois, mas até suas filhas se tornaram melhores amigas e passaram o dia todo juntas. E logo a vida de Rebeca iria mudar. Steven caiu de joelhos e pediu Rebeca em casamento. Ele queria que ela fosse sua para sempre. Rebeca, por outro lado, também tinha certeza do que tinha que fazer, e ela disse: naquele momento eu sabia que minha intenção de sair do Tennessee não fazia parte do plano agora. Algo me trouxe de volta para casa, e o amor iria me manter lá. Em uma pequena e íntima cerimônia, no dia 15 de agosto de 2014, os dois amantes disseram sim um ao outro e se tornaram uma família feliz e amorosa. Depois de sofrer intensamente, Rebeca encontrou o amor onde menos esperava. Steven e Rebeca foram morar juntos em uma pequena casa, e depois de algum tempo casados, Rebeca e Steven se mudaram por uma casa maior, com mais espaço, e viveram felizes com suas duas filhas. Eles estavam e ainda estão determinados a vencer as probabilidades de se encontrarem tão abruptamente e ter um período de namoro tão curto.
O casal está ciente de que as pessoas questionarão seu relacionamento se souberem dos detalhes. Mas Rebeca diz: as pessoas estão sempre curiosas para ouvir nossa história, então nós apenas olhamos um para o outro e sorrimos. Normalmente essa história é que nos conhecemos em um encontro às cegas, nos apaixonamos e nos casamos 4 meses depois. E no final, o amor venceu. E logo quando Rebeca tinha 35 anos, em 2017, eles deram as boas-vindas a um novo membro da sua família. Eles tiveram um bebê e foi mais uma vez uma linda filha. O casal começou de uma tela em branco e a pintou de uma forma lenta, mas firmemente com muito amor. As pessoas sempre falam negativamente sobre o casamento de Rebeca e Steven, que já estava condenado a fracassar, já que ambos têm trabalhos extremamente estressantes, e isso se torna bastante agitado em alguns dias. Mas os dois são inflexíveis em provar que todos estão errados. Juntos, tanto Rebeca quanto Steven estão lutando suas batalhas com os ex-cônjuges. O drama ainda não acabou, e ambos estão tentando lutar pela custódia de suas princesinhas. Mas nenhum deles está disposto a desistir, e farão tudo o que puderem para vencer todas as batalhas que surgirem em seu caminho. E essa foi mais uma história sensacional aqui do nosso canal. O que você achou dessa história de superação e amor? Diga pra gente aqui nos comentários abaixo, nós gostamos muito de saber sua opinião. Se inscreva no canal e ative a notificação para não perder nenhum vídeo. E deixe um like se você gostou desse vídeo. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro, aqui no Histórias Sensacionais.